coisa, gente, que a natureza não suporta, a natureza no sentido muito amplo, é que uma coisa fique estagnada. A natureza vai lá e puxa o tapete. Todas as pessoas que estão muito paradinhas, acomodadas dentro de uma estrutura, a natureza vai lá e puxa o tapete. Ou seja, se você não muda, as forças externas de consciência coletiva mudam o seu contexto. E você se vê, de repente, né, obrigado a se transformar. Então, não adianta querer se acomodar. Os universos caminham sempre para níveis de consciência mais elaborados e mais avançados. Se a pessoa quer insistir em permanecer acomodado dentro de um certo entendimento, vai lá a natureza e puxa o tapete, puxa o apoio que a pessoa tem para permanecer naquele estado de beatitude, tipo, não quero saber, não quero mudar, não gosto de quem está mudando, não quero ver ninguém na minha frente que pense diferente. E aí a natureza puxa. Às vezes até nas nossas questões de ordem pessoal, relacionamentos, quantas coisas, né? A natureza puxa mesmo o tapete para que a gente encontre um novo caminho. Ela não faz isso por maldade. Existe um conto que recentemente foi divulgado pela internet. Um pobre coitado chega para conversar com o mestre, e o mestre e o rapaz fala que está numa situação muito difícil, não sei o que, papapá, eu acho que eu estou isso. Ele deu lá uma interpretação para o caso dele. O mestre, você está interpretando certo, é assim mesmo. O sujeito saiu em pânico, apavoradíssimo. E o discípulo então pergunta, mestre, por que você fez uma judiação dessa? Você sabe que não é isso? Por que você disse que é isso? Aí ele conta a seguinte história para ele. Que um passarinho havia entrado uma vez dentro do cômodo onde ele estava. Era um cômodo que tinha muitos vidros. E o passarinho se debatia no vidro, pá, e caía tonto. Tentava voar de novo e ia em direção a outra vidraça, pá, caía no chão de novo. Aí numa hora lá, o passarinho estava de frente à janela e não havia sacado o lance, que ali não tinha vidro. O que o mestre fez? Deu um susto nele. E ele saiu e não encontrou vidro, né? Portanto, fugiu. E ele disse então que ele fez isso com aquele discípulo. Ele estava diante da janela, então ele deu um susto para ele sair pela janela e encontrar o próprio caminho dele. Do contrário, ele ia bater novamente numa vidraça. Quer dizer, muitas vezes o plano espiritual toma atitudes estranhas. Vocês conhecem a história da vaquinha? Um discípulo viajava com seu mestre e se hospedaram numa família paupérrima numa beira de estrada, num lugar perdido por aí no mundo. E eles ficaram impressionados com a miséria da família. Tinha uma vaquinha e tudo dependia daquela vaquinha, o leite da vaquinha, o queijo da vaquinha. A vaquinha era sacrossanta da vaquinha porque ela era a subsistência da família inteira. Aí pediram muito ajuda para o mestre. Mestre, ajuda a gente, nós estamos numa situação muito difícil aqui, nós dependemos da vaquinha o tempo todo, e papapá. Aí ele ia pensar no caso. Aí perguntou onde é que está a vaquinha está lá no pasto e tal. Pode deixar, nós vamos resolver esse negócio. Aí agradeceu a hospedagem e foi embora. No meio do pasto, ele e o discípulo chegou para o discípulo, vem cá, vamos jogar essa vaquinha no buraco. O discípulo espantadíssimo, né? Disse, não, vamos empurrar a vaca no precipício abaixo, a vaca morreu lá embaixo. Mestre, pelo amor de Deus, o único sustento dessa pobre família, ele disse, não se preocupe. Na volta, 1 ano depois, chegaram lá, tinha plantação, casa remodelada, um monte de coisa que tinha acontecido. Aí ele ficou todo contente, aí foi que o discípulo foi entender. O pessoal estava inteirinho em cima da vaquinha, quer dizer, eles estavam acomodados àquela situação. No dia que a vaca morreu, quer dizer que não tinha mais realmente nenhum recurso, começaram a pensar outras coisas. A criatividade veio, inovaram, enfim. Muitas vezes a nossa vida é assim. Nós nos acomodamos a relacionamentos, nos acomodamos a trabalho que nós não suportamos, nos acomodamos a 1000 coisas, situações, e temos 557 desculpas para não largar aquilo. Nós somos capazes de fazer uma relação de coisas que nos obrigam àquela situação. Um dia, quem sabe, talvez, né? Quando eu resolver esses 573 itens, eu saio dessa situação. Não é assim que funciona, gente. A lei cósmica não funciona assim. Quando lá dentro você efetivamente toma uma decisão de mudança, é a vida do lado de fora que imediatamente toma as providências e você fala, meu Deus, eu não precisei fazer nada. E é assim que as coisas são. Pouca gente acredita, mas outros já viveram essa experiência, né? A decisão interna foi tão ali, funda, profunda,
que quando ele percebeu, a vida mudou e ele nem teve que mexer uma palha para mudar a vida, para mudar relacionamento, para mudar estrutura de relação com filhos, ou com o trabalho, ou com o negócio, ou com ramo de atividade, até com cidade. Tem gente que fala, meu Deus, acho que daqui uns 15 anos, quando eu me aposentar, vou ser capaz de deixar o Rio de Janeiro. Você não quer deixar o Rio de Janeiro. Porque se você quisesse mesmo, você acabaria o Rio de Janeiro deixando você. Esse aqui é o lance. Né? E essa pessoa deixou o Rio de Janeiro e não foi porque ela quis, não. Mas foi para um lugar que ela não queria ir. Né? Calma, é para aqui que você queria ir, para você ter milhões de desculpas para voltar para o Rio. No dia que você realmente quiser uma situação nova, você vai para o lugar que efetivamente você quer. É que você não quer admitir isso. A vida é assim, gente, é mágica. A consciência una providencia sempre o melhor para nós. Se não temos, é porque no fundo, temos medo, nos culpamos, não queremos nos privilegiar. Enfim, um monte de coisinhas, até por egoísmo não queremos melhorar. Eu já tive a oportunidade de atender homens de família que não crescem, não se desenvolvem economicamente, porque no fundo não amam suas companheiras e, portanto, não querem dar a ela um bem-estar, uma série de coisas que gostaria de dar, mas para alguém que amasse. É uma autocastração, autopodação. E mulheres também que não deixam os companheiros progredirem porque querem ter uma desculpa para poder sair da relação por falta de oportunidades materiais na relação. Sabiam disso? Tem. Aos montes, os consultórios estão cheios. Homens não conseguem ir para frente, porque energeticamente a mulher boicota o sucesso do cara. É brabo. Mas é assim que nós, infelizmente, funcionamos, e nós temos que perceber isso. Isso é autoconhecimento. Se a gente se percebe, a gente se flagra fazendo esse tipo de coisa, a gente muda o esquema.